Chuchuzitos do Papo de Gel, que satisfação vê-los aí nesse dia gelado aqui no sul do Brasil, pelo menos quando eu estou gravando essa aula, mas faça calor ou faça frio, estamos aqui para trabalhar com Gel Delícia e para falar de deslocados à força. E já digo aqui o seguinte, esse assunto ele está vinculado sim à parte de demografias, migrações e tal, tem tudo a ver, mas também pode ser diretamente relacionado à parte das relações internacionais, à parte da geopolítica. Então é um assunto que ele está transversal tanto à demografia quanto à questão da geopolítica internacional. De boas? E aí, obviamente que alguns conceitos sobre migrações são fundamentais, alguns entendimentos sobre conflitos em escala planetária são importantes, mas a gente vai discutindo algumas coisas durante a aula. Pode ser? Ok? E, claro, lá no final, exercise, né? Para a gente aprimorar e testar o que a gente viu nessa aula. E não esquece... Então tá, coloca ali então. Ok. Beleza. Chuchu, quando a gente está trabalhando com migrações forçadas, a gente tem que primeiro entender o conceito de deslocados à força. Tá? Esse conceito aqui, ele é mais do que fundamental, ele é primordial. Deslocados à força. Basicamente, são pessoas forçadas a sair de suas casas ou lugar de residência habitual, fenômeno conhecido como migração forçada. Então, ele tem que sair para sobreviver. E ele sai por quê? Bom, os motivos são vários. Né? A gente pode estar pensando aqui, ó, a questão de violência, conflitos, guerras, perseguições ou privação dos direitos humanos. Essa pessoa, ela está se obrigando a sair do lugar onde ela mora, onde ela habita, por uma questão de sobrevivência. Tá? Quando a gente pensa nas classificações das migrações, a gente pode classificar as migrações como migrações econômicas, como migrações culturais, migrações não sei o quê, e tem uma categoria que são as migrações políticas. As migrações forçadas acabam sendo colocadas como migrações políticas, por causa exatamente disso, né? Privação dos direitos humanos, perseguições, conflitos, né? Violência. Então, não necessariamente por parte do Estado, mas talvez por grupos diferentes e tal, e isso acaba impactando a população, que é sempre, a corda sempre estoura do lado mais fraco, e o lado mais fraco num conflito é a população civil, e essa população ela tem que sair para se sobreviver, beleza? Esse termo, deslocados à força, ele foi primeiro utilizado lá durante a Segunda Guerra Mundial, né? E por conta dos fluxos migratórios que estavam acontecendo a partir da Europa Oriental. E aí tu começa a entender. Essas pessoas estavam saindo de alguns países europeus durante a Segunda Guerra Mundial a fim de sobrevivência. Então, deslocados à força. Ou tu fica e morre ou tu sai. Então, mais ou menos essa é a lógica, né? E tu começou a ter essa galera se movimentando por aí. Até coloquei aqui, ó. Foi utilizado especificamente para se referir a uma pessoa removida de seu país natal, mas a gente vai ver que tem uma certa diferença. Hoje em dia, deslocados à força se dividem em dois grupos, tá? Aqui era um termo mais no início, mais genérico, como refugiado, prisioneiro ou escravo trabalhador, beleza? Agora olha só, quando a gente está trabalhando com esses deslocados à força hoje em dia, e aí vale uma ressalva, essa aula, eu estou baseando ela nos dados disso aqui, ó, do Global Trends, do Acnur. Todo ano a gente vai ter o Acnur atualizando os dados sobre deslocados à força em escala planetária. Então, peguei aqui o referente a 2023, né? Foi lançado em 2024 com dados de 2023, e aí a gente tem uma série de atualizações aqui importantes. O grande lance que dá para entender aqui, que talvez seja o ponto mais importante, antes, né? O Acnur é a agência da ONU que vai trabalhar com o refugiado, Acnur em português, né? UNHCR em inglês, colocou que a gente está vivendo um recorde. Em 2023 a gente teve um recorde de deslocados à força. 117,3 milhões de pessoas se deslocando pelo espaço global, né? Não necessariamente saindo do seu país, mas enfim, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, mas por motivos, né, de sobrevivência, então deslocados à força. É o maior recorde, é o maior número já registrado de deslocados à força que a gente tem, certo? E isso é muito importante, porque 2022, quando saiu o Global Trends de 2023, relativo a 2022, já tínhamos batido o recorde. E a cada ano, né, os últimos 5 anos que a gente tem, a cada ano bate esse recorde de deslocados à força.
No final de 2023, então esse número aqui, referente ao final de 2023, em consequência de perseguição, conflito, violência, violação de direitos humanos ou eventos que perturbam gravemente a ordem pública. E aí, claro, todos esses dados eu tirei daqui, alguns eu consegui em reportagens falando sobre o Global Trends, então em português. Não tem em português, o relatório do Acnur não tem em português, tá? É em inglês, francês, espanhol, não me lembro, acho que tem uma outra língua, mas acho que essas três aí, tá? Mas em algumas reportagens que falam sobre esse relatório, vem ali alguma coisa em português, eu consegui tirar, tá? Mas senão vai ter um ou outro mapa ali, talvez em inglês, mas a gente se vira. A gente arranha o inglês, né mesmo? Então vamos lá, pessoas locadas à força em todo o mundo de 2014 a 2023. Tá? Então olha só, a gente tem várias categorias aqui, né? Pessoas locadas internamente, que é uma das principais categorias dos locados à força, é aquela pessoa que não sai do seu país, está buscando sobrevivência, mas não sai do seu país. Os refugiados, né, sob o mandado do Acnur, solicitantes de asilo, refugiados palestinos sob o comando do UNRWA, né, que a gente vai ver o que é, e outras pessoas que precisam de proteção internacional, que nem, por exemplo, os apátridas, certo? Então, repara, o número, né, nos últimos anos, olha só, vamos pegar aqui, ó, tanto esse azul mais escuro quanto esse verde, eles vão pegar a maior parte dos locados à força do mundo. E aí tu vai reparar que, né, cara, repara só, aqui ó, repara só. 2015, 2016, 2017 começam a aumentar as pessoas, né, deslocadas internamente, e aí percebe que o número é absurdo. E os refugiados, a mesma coisa, eles começam um aumento mais recentemente também, né? Basicamente, quase todos eles aumentaram aqui. Então, a gente está vivendo uma situação, fazia muito tempo, faziam décadas que não se tinham tantos conflitos que nem a gente está tendo agora nessa segunda parte aí, digamos assim, do século XXI. Então, são conflitos em vários lugares do mundo. E isso alimenta esses locados à força, tá? Esse deslocamento forçado da população. Bom, quando a gente está pensando nessa lógica, né, dados do Global Trends, é que a gente vai ter, tá? 47,4 milhões são refugiados. E aqui tem uma distinção que tu tem que estar bem atento, Chuchu, que é o seguinte. Os locados à força se dividem em vários grupos. Tem os refugiados e os locados internos, principalmente, tá? Voltei aqui, são os refugiados, o azul escuro e esse azul clarinho, no caso aqui dos palestinos, e o verde são os locados internos, beleza? Então vamos lá. Quando eu estou pensando no refugiado, é aquele indivíduo que teve que sair do seu país, ele fez uma migração externa, ele foi para outro país a fim de sobreviver. Fugindo, que nem a gente já falou, de perseguições, conflitos, violência, privação dos direitos humanos e tal, ele saiu do seu país, foi para outro país. Ele é um refugiado. Se ele está no seu território, tá? Ele não saiu do país. Ele continuou, saiu do lugar onde ele habitava, onde ele morava, tal, mas foi para outro lugar. Dentro do seu país, ele é um deslocado interno. Perdão, tá? E se tu for reparar, olha só. Hoje, o país que gerou o maior número de refugiados ainda é a Síria, certo? Mas o que tudo indica, logo, logo vai ser ultrapassado pelo Sudão também. Mas a gente tem no mundo, são, segundo o último Global Trends, são 47,4 milhões de refugiados. Pessoas que, para sobreviver, saíram do seu país. O país que mais se destaca como um gerador de refugiados foi a Síria. Pô, tu vai lembrar, tá ligado à Síria, né? Começou um conflito civil em 2011, né? Um Estado contra grupos rebeldes e tal. E hoje em dia a gente vai dizer que o conflito na Síria terminou, mas, ô Pedro, de forma oficial sim, ainda com alguns focos de tensão e tal, mas, cara, de 2011 para cá, foram 6,5 milhões de refugiados, pessoas saindo da Síria para sobreviver, tá? Aí a gente vai ter aqui, dentro desse número dos refugiados, para vocês terem uma ideia, em 2022 eram 35 milhões, tá? 47 agora, 2023, dados do Global Trends 2023, né? E em 2022 eram 35 milhões. Então a gente teve um aumento considerável, ok?
E a gente vai pegar os deslocados internos, que são a maioria, daí eu vou voltar nesse gráfico aqui, ó, é o verde, né? É o verde, deslocados internos, pessoas deslocadas internamente. São quase 70 milhões de pessoas. Em 2022, eram 62 milhões de pessoas. Já estão em 68. Tá? Então, teve um aumento não tão grande que nem os refugiados, mas houve um aumento ali também. E aí, o que acontece? Até 2022, o penúltimo Global Trends, o país com maior número de deslocados internos era a Colômbia. Sim, sabe bem, nosso vizinho Colômbia. Por quê? Décadas aí com movimentos, né, no interior do país, que nem a gente tem a famosa FARC, as famosas FARCs, né, o M19, enfim, que promoviam uma série de ações no interior do país e isso gerava deslocados internos. E por muito tempo a Colômbia foi o país com maior número de deslocados internos do mundo. Tá? Segundo o último relatório do Acnur, o Sudão ultrapassou em pouco tempo, e esse é o grande perrengue, em pouco tempo conseguiu ultrapassar os deslocados internos que a gente tinha na Colômbia. Cara, no Sudão são 8,1 milhões. Por que eu estou dizendo em pouco tempo? Porque o conflito que vai estourar no Sudão, né, vai estourar ano passado. Aliás, né, datando a aula, 2024 agora, quando eu estou gravando, começou em 2023. Então, basicamente um ano, pouco mais de um ano, a gente já teve um aumento, um número de deslocados internos tão grande no Sudão que conseguiu superar o valor da Colômbia. Tá? Aí eu só quero colocar aqui algumas observações importantes, que são o seguinte. Primeiro, existe, né? A gente falou antes, solicitante de asilo, é aquela pessoa que pede proteção internacional e aguarda a concessão de status de refugiado. Então esse cara já é um solicitante, ele solicitou proteção internacional. Tá? O cara que é asilado, ele oficialmente, tá, foi aceito pelo país ao qual ele pediu refúgio. Então, não é só, entrei num outro país, agora eu estou protegido. Infelizmente não é assim. Né? A gente tem uma série de medidas que vão acabar promovendo, né, medidas mais burocráticas que vão reconhecer esse refugiado como um asilado e, portanto, ele passa a ter os direitos de segurança, proteção do país no qual ele solicitou esse asilo. Então, são categorias aí, são processos burocráticos que muitas vezes, por interesses, né, políticos ou falta de interesse político, melhor dizendo, cara, isso se estica por anos. Né? Mas, enfim, tá? Ficar esses dois pontos aí, tá certo? Olha só, a origem dos refugiados, comparando as mortes relacionadas, tá, com o conflito, com o número de pessoas locadas internamente, refugiados, requerentes de asilo, né, e outras pessoas que necessitam de proteção internacional, forçadas a fugir durante cada ano. Então, isso aqui é um gráfico, está lá naquele relatório do Acnur, 2009 a 2023. Então, a gente tem aqui, ó, mortes em conflito, e aí tu repara que nos últimos anos as mortes por conflito tiveram um aumento significativo, 2023 teve uma queda, né, mas talvez pela contabilidade dos dados. Repara que ao mesmo número que essas mortes em conflito aumentaram, a gente teve mais locados internos, que é o verde, refugiados, requerentes de asilo e outras pessoas que necessitam de proteção internacional também tiveram um salto bem significativo. Então, olha só, 2021 estava aqui, já estava alto, já estava aumentando, 2020 aumentou, 2021 aumentou ainda mais. 2022, lembrando, a gente vai ter a invasão da Rússia na Ucrânia, e 2023 a gente começa a ter o perrengue entre Israel e Palestina, tá? E no Sudão. Chuchu, e aí, olha só, a intensificação da violência levou novos deslocamentos significativos no Afeganistão, tá? Afeganistão. E aí tu vai lembrar que em 2021 as tropas americanas dos Estados Unidos saíram do Afeganistão, estavam lá desde 2001, em função do 11 de setembro de 2001, Torres Gêmeas, caçado ao Bin Laden, ao Talibã, saíram, as tropas americanas se retiram do Afeganistão em 2021, tu vai lembrar dessas imagens marcantes, né? O avião que estava levando essas últimas tropas americanas embora do Afeganistão, levantando o voo no aeroporto de Cabul, e população desesperada para fugir do país, porque sabia que o Talibã ia recuperar rapidinho, como realmente fez,
o poder no Afeganistão, e essas pessoas se agarrando no avião, por exemplo, se agarrando no trem de pouso. Cara, o avião lá em cima, no ar, e as pessoas agarradas no trem de pouso, não tendo forças, e o trem de pouso recolhendo, e as pessoas caindo. Troço pavoroso. Mas isso levou a uma escalada da violência, à medida que o Talibã recupera, né, o controle do país, e aí perseguição, violência, privação de direitos humanos, refugiados. Né? Na Ucrânia, Palestina, e aí, Chuchu, olha só, quando a gente está trabalhando com a Palestina, vou fazer uma flechinha aqui, eu até mencionei antes, mas a gente tem a UNRWA, tá? Que basicamente é a agência da ONU para assistência de refugiados palestinos. Essa organização aqui, ela trabalha, é que nem o Acnur, só que o Acnur ele é mais geralzão para refugiados de todos os lugares do mundo, só que a gente vai ter, para a causa palestina, a gente tem uma organização específica, essa que trabalha com os refugiados palestinos, tá? Então, basicamente, é a agência da ONU de assistência aos refugiados palestinos, certo? Tá? Então, ela vai ter uma participação especial ali, ela vai trabalhar especificamente com esse grupo de pessoas. Aí depois aqui, ó, da Etiópia, Myanmar, no Sudão, país da região do Sahel, que é a fronteira sul do deserto do Saara, né? E de outros locais. Então, repara que a escalada de número de mortes aumenta em conflitos e, consequentemente, tu tem pessoas para sobreviver saindo fora, deitando o cabelo. Ou dentro do país, locados internos, ou refugiados indo para outros países. E aí vem a questão da origem dos refugiados, tá? Chuchu, olha só, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, o relatório do Global Trends 2023 não colocou um gráfico bonitinho que nem esse, eu mantive um lá do Global Trends anterior, então, refugiados por região do planeta, né? Por região, te liga, por região, entre 2013 e 2022, tá? Primeira coisa que eu quero que tu te ligue no seguinte, ó, as três primeiras linhas ali do nosso gráfico vai pegar a região africana. Então, esse azul aqui, ó, parte leste e chifre da África, incluindo os Grandes Lagos. Quando eu estou pensando no chifre da África, pegando aquele cantinho, a gente tem a Somália, né, o corno da África. Essa parte aqui, esse azul aqui, ó, é a África meridional, ok? Beleza? E depois aqui, ó, parte oeste e África Central, que é esse azul mais escuro. E aí tu repara que, pô, eu falei do Sudão, e até aqui, ó, o Sudão ele aparece aqui do lado, né? Mas ele não tem... o conflito eclode foi abril de 2023, então não aparece aqui. Mas o Sudão do Sul, sim, já é um país que vai ter um conflito acontecendo há alguns anos, e isso alimenta uma leva de refugiados deslocados internos. A Somália também. A Somália, que é o país, né, que marca bem ali, tá no chifre da África, também tem suas questões internas e que vai levar uma série de refugiados. Aí depois você vai vir para cá, ó, em amarelo tá as Américas. Então repara que a partir de 2018 a gente começa a ter um aumento significativo do número de refugiados no continente americano. Aqui entra não só a Venezuela, deixa eu até mudar a cor da caneta aqui, ó, não só a Venezuela, mas também, não coloquei aqui, né, mas faz parte do Haiti. E não só, né, mas, enfim, estou colocando os países que se destacam, ok? Aí depois você vai pegar aqui, ó, Ásia e Pacífico, então tu repara que vai ter um aumento, né, em algum lugar. Tem aqui Myanmar com um país significativo, a perseguição dos Rohingyas, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Afeganistão também, tá? E aí vem Europa. A Europa eu quero dar um destaque, porque olha só, a Europa vai ter um aumento, né? 2013 aumentou 2014, 2015, vai aumentando. E de 2021 para 2022, o aumento na geração de refugiados na Europa é muito significativo. Claro, é o momento que a Rússia, né, em fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia e a gente vai ter uma das mais rápidas crises de deslocamentos populacionais, né, desde a Segunda Guerra Mundial. Só vai ser superado em velocidade de refugiados deslocados internos pelo Sudão agora, tá? Mas na Ucrânia foi um esvaziamento populacional, beleza? E aí a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar em verde, né? Aqui, ó, Oriente Médio e Norte da África.
Não aparece que um aumento tão significativo, mas tu tem que considerar ali a Síria, um país fundamental, né, que mantém um número de refugiados muito elevados. O conflito que está acontecendo agora entre Israel e Palestina, especialmente ali faixa de Gaza com a Hamas, não entra aqui, porque vai começar só em 2023. Então, assim, infelizmente não conseguiu o gráfico que nem esse aqui bonitinho, perdão, não sou perfeito, né? Mas já dá para ter uma ideia nesses aumentos que acontecem. E aí eu coloquei essa listinha que vocês estão vendo ali embaixo, que bela listinha, porque assim, ó, essas crises que estão rolando por aí, essas crises, conflitos, né? Eu falei para vocês, a gente está tendo um momento agora, em pleno século XXI, de uma eclosão de violência em escala internacional gigantesco, que não era percebido há décadas. Chuchu, e isso, né, leva a esses locados internos, leva aos refugiados. Claro, aqui é uma lista que não pega, não abrange só isso aqui, vai muito além do que essa lista que vocês estão vendo. Ok? Então, aqui ó, a questão perdão, da crise deslocados internos do Sudão, né? A gente vai ter, que nem a gente falou assim, são mais de 6,5 milhões de deslocados internos. A gente tem algo em torno de mais ou menos 1,2 milhão de refugiados só a partir de um conflito que começou em abril do ano passado, 2023. O conflito entre Ucrânia e Rússia. A gente tem a questão, né, entre Israel e Palestina, isso aqui ganhando força em 2023, outubro de 2023, não cessando até o momento que eu estou gravando essa aula em 2024, e tudo indica que, tomara que eu esteja errado, mas que um conflito ou um acirramento das tensões entre Israel e o Hezbollah no Líbano tende a acontecer, esperamos que não, mas talvez venha, e isso vai levar mais uma crise. O Líbano, que já é um país que está em frangalhos, uma economia destruída, pode se tornar, e é um país que recebe muitos refugiados, recebeu refugiados da Síria, da própria Palestina e tal, e pode ser agora se tornar, talvez futuramente, um gerador de refugiados. O conflito na Síria, né? A gente tem um país que gerou o maior número de refugiados do planeta. Chuchu, conflito de 2011 em função da Primavera Árabe. Aliás, se não me falha a memória, tem um canal aí que fala de geografia no YouTube que tem uma aula sobre Primavera Árabe. Como é que é o nome? Papo de gel. Tá? Então te liga aqui, ó. E essa guerra vai até mais ou menos 2014, 2015, mais ou menos. Certo? Saída da Venezuela, de venezuelanos do seu país, a crise humanitária no Iêmen. O Iêmen é um país do Oriente Médio, é um país mais pobre, é considerado pela ONU uma das maiores crises humanitárias que a gente tem, país destruidaço, onde tem os Houthis hoje, né, atuando de forma indireta no conflito entre Israel e faixa de Gaza, a retomada do Afeganistão pelo regime do Talibã, fluxos maciços de refugiados apátridas em Myanmar e Bangladesh. A gente está falando aqui, tá? Esses apátridas que são um grupo chamado Rohingyas. São muçulmanos, não reconhecidos pelo governo de Myanmar e perseguidos, né? Já se acusou várias vezes o governo de Myanmar de promover uma limpeza étnica contra os Rohingyas, e esses caras têm que, ó, dar o fora e vão para Bangladesh. Então, são apátridas. Apátridas, Chuchu, não esquece, a gente vai falar isso, vou frisar daqui a pouquinho, mas é aquele indivíduo que não é reconhecido por nenhum país, né? A gente vai ter preocupações renovadas de conflitos de segurança no Iraque, Líbia e Somália. A Líbia e o Iraque hoje, dois países que praticamente estão se desfacelando. Deslocamentos internos na Etiópia, também por uma guerra civil interna que marcou o país nos últimos anos. Surtos de luta e violência na República Democrática do Congo. Crise na região africana do Sahel, né? Por conta de mudanças climáticas, conflitos de mudanças climáticas, e os movimentos populacionais nos países do chamado Triângulo do Norte, Nicarágua, El Salvador e Guatemala, e isso leva ao movimento, né? Sobretudo em direção aos Estados Unidos. Tá? Mas assim, Chuchu, eu não vou, obviamente, agora nessa aula, aprofundar todos esses pontos que estão na lista ali e tal, mas
para ti que está se preparando para um concurso, uma prova de vestibular, tal, isso aqui são, pô, os primeiros aqui, ó, eu vou pegar essa leva inicial, deixa eu pegar aqui, ó, tá? Com o amarelinho aqui, ó. Isso, essa aqui, ó. Esses aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Desde do Sudão até Venezuela. Cara, isso aqui, sacar o que está acontecendo com o Sudão é fundamental. Ucrânia e Rússia, pô, deve careca de saber que nem eu. Israel e Palestina também é importante, né? A questão da Síria, tudo bem, já perdeu um pouco, mas, né, deixa ali. E a questão da Venezuela. Tudo isso é importante. Todos são importantes, mas esse aí que eu marquei, tu dá uma atenção especial que, beleza. E se tudo der certo, em algum momento teremos aula aqui no Papo de Gel sobre esses assuntos aí, aprofundando. Então, eu tô tentando, só que a vida não é fácil, a vida não é um morango. Quem são os locados à força? Dá uma olhadinha aqui, ó. As crianças representam 30% da população mundial, mas são 40% de todas as pessoas locadas à força. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, verde e azul deslocados à força, refugiados locados internos, o geralzão, e em cinza, cinza claro, cinza escuro, a população mundial. Então, repara aqui, ó, né? Quando a gente está pensando em crianças, ó, 15% meninos, né? Meninas aqui 15%. Se eu pegar os refugiados, eles somam ali 40%, 20 a 20. Né? Repara que no que diz respeito aos adultos, né, já não é tanto, idosos também não. Agora, isso é o mais emblemático, é tu perceber o número de crianças que estão se movimentando, são refugiados, que é um número muito maior em média dentro dos refugiados, do que basicamente, né, a gente tem ali na população mundial, a média da população mundial. E se adultos e idosos tu tem uma redução, a proporção é menor, em criança a proporção é maior. E muitas vezes as crianças são deslocadas à força, sejam internamente ou refugiados, sem estar do lado dos pais. Né? Então, crianças pequenas, sei lá, 7, 8, você vai pegar algumas reportagens que são absurdas, 7, 8 anos levando o irmão menor, fugindo, né? Levando o irmão menor. Eu recomendo, vou recomendar aqui um filme chamado, vou colocar aqui, ó, dica de filme. Dica de filme. Recomendo bastante. Tá? Depois eu vou deixar o trailer ali no descritivo do vídeo. Dica de filme que é As Nadadoras. Tá? Dá uma olhadinha. É legal para entender a questão da Síria, refugiado, acolhida na Europa, xenofobia. Massa. Tá, vamos lá. E aí, para a gente começar a finalizar essa nossa parte mais teórica, a gente tem aqui, ó, de acordo com a ONU, né? De acordo com a ONU, mudanças climáticas. As mudanças climáticas também estão impulsionando os deslocamentos e aumentando a vulnerabilidade daqueles que já foram forçados a fugir. Aqui um detalhe muito importante, tá? Muitos estão vivendo em pontos quentes, hotspots. Hotspot é um termo que é usado em várias áreas. Em biogeografia se fala em hotspots, geomorfologia se fala em hotspots. Nesse caso, hotspots seriam aquelas áreas mais sujeitas às consequências intensas das mudanças climáticas. Então, áreas que estão sendo atingidas pela elevação do nível do mar, né, algumas ilhas na Oceania, sei lá, algumas regiões estão tendo mais chuvas que o normal, ou maiores estiagens que o normal, são chamados pontos quentes, hotspots. Tá? Então, hotspots climáticos, para ficar mais distinto do que é trabalhar na biogeografia e na geomorfologia, onde normalmente não tem recursos para se adaptar a um ambiente cada vez mais inóspito. As dinâmicas da pobreza, insegurança alimentar, mudança climática, conflito, deslocamento estão cada vez mais interconectados e se reforçam mutuamente, levando cada vez mais pessoas a buscar segurança e proteção. E aí, Chuchu, a gente começa a trabalhar com uma questão que é dos refugiados climáticos. Certo? Ou seja, pessoas que estão sendo profundamente atingidas pelas mudanças climáticas, nossas áreas de habitação, de moradia, de convivência, e se obrigam a fugir para sobreviver por causa das consequências desses eventos climáticos extremos.
E se eles vão para outro país, eles são considerados o quê? Um refugiado climático. Ainda, internacionalmente, ainda tem uma série de discussões sendo feitas a respeito, né, de como proteger essa população considerada refugiados climáticos, mas tem que estar ligado. Existe isso. E aí eu vou lembrar uma coisa com vocês, muita atenção. Tá? Quando a gente pega o Rio Grande do Sul, vai lembrar daquelas chuvas intensas, né? Assolaram o Rio Grande do Sul, boa parte do Rio Grande do Sul, durante os meses final de abril e início de maio de 2024, deslocando milhares de pessoas. E essas pessoas, como não saíram do país, elas podem ser não consideradas refugiados climáticos, mas deslocados internos climáticos. Tá? Então aqui a gente vai falar do Rio Grande do Sul, a gente tem essa realidade batendo a porta do território brasileiro, não como refugiado climático, lembra? Mas como deslocado interno climático, tá? Lembra a diferença? Refugiado vai para outro país. Essa gauchada que foi atingida pelas enxurradas, enchentes, enfim, vai se deslocar, mas dentro do território nacional. Então são deslocados internos climáticos. Vou colocar no plural porque foram várias pessoas, tá? E aí eu trouxe aqui também a questão dos apátridas, que eu tinha mencionado antes. São aquelas pessoas que não têm a nacionalidade reconhecida por ninguém, por nenhum outro país. Então, esse apátrida, ele vai sofrer intensos processos de discriminação. Claro, Juju, ele não tem proteção em lugar nenhum. Se nenhum país reconhece ele, não reconhece a nacionalidade dele, não permite o fornecimento de documentos para esse cidadão, cara, ele está sujeito a uma série de discriminações, é uma população extremamente vulnerabilizada, né? E aí a gente tem a ONU trabalhando, tem ali uma ação direcionada para os apátridas. Lá no Global Trades, né, que fala ali, a gente tem a questão dos apátridas e tal, eles já somam, para vocês terem uma ideia, algo em torno de mais ou menos 4 milhões de pessoas no mundo consideradas apátridas. É uma quantidade bastante significativa, tá? Ok? Vamos lá. E aí eu coloquei alguns mapas, porque, claro, tem que ter mapa, porque isso é, mapa é vida. Ó, destino dos refugiados. A gente falou antes da origem, né? Então, da Síria, da Ucrânia, agora Palestina, Sudão, Myanmar e por aí vai. Mas para onde esses caras vão? Muita atenção aqui, tá? Chuchu, tem muita gente, e inclusive que vai fazer prova de vestibular, prova de concurso, e acha que os refugiados, deslocados à força, estão indo para outro país, buscam como principal destino os países desenvolvidos. Não. O refugiado, ele quer sobreviver. Então, atravessar a fronteira já é quase que suficiente. Então, tu te liga com o seguinte, 75% dos refugiados, eles vão buscar abrigo em países vizinhos. Eles se encontram em países vizinhos, né? Vão se tornar solicitantes de asilo, vão pedir proteção no país do lado. Porque talvez ir para um país desenvolvido, um país na América do Norte, um país na Europa, seja muito distante, seja muito longe. E aí o que eles fazem? Países vizinhos. Então tu vai ver, por exemplo, aqui, ó, né? Olha só, esses países que estão aparecendo para vocês aqui no mapa são países onde a gente tem um grande número de refugiados, certo? Então, por exemplo, olha só, Turquia. Pô, Turquia é gigante, porque muito refugiado que saiu da Síria foi para a Turquia. Aqui outras bolotas são o Líbano, por exemplo, né? O Irã. Pô, Irã, República Islâmica do Irã recebendo tanta gente, claro, vindo da onde? Do Afeganistão. Da mesma forma o Paquistão. Então, o Paquistão está ali fazendo fronteira com o Afeganistão, o Afeganistão está fazendo fronteira com o Irã e com o Paquistão, e aí essa população que vai fugir do Afeganistão vai para esses dois países, buscar abrigo ali. Então, o pessoal que está saindo, por exemplo, no Sudão, vai para onde? Egito, né? Ou, sei lá, está saindo da Etiópia, vai para aqui, vai para Uganda, que é um país que recebe muitos refugiados. Então, olha só Bangladesh aqui, ó,
né? Recebendo de Myanmar os Rohingyas. Então, essa galera tá indo para o país vizinho. Claro, tem um ou outro que vai para um país central. Por exemplo, dentro dos países centrais, a Alemanha é o país que tem recebe maior número de refugiados, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente está falando desse destino dos refugiados, a Turquia é o país que já recebeu 3,2 milhões, tá, de refugiados. Aí depois a gente tem outro que é o Irã também, o Irã até um pouco mais, o Irã tem 3,8 milhões, mas senão vai ficar meio cegueta de escrever nesse computador, né? Depois a gente vai ter ali a Colômbia vai receber aqui, ó, né? Pedido de proteção, muitos venezuelanos vêm para a Colômbia, Equador, Peru, Chile. Aí o pessoal que diz assim, não, os venezuelanos vêm para o Brasil e estão quebrando o Brasil. Tem gente que tem esse discurso jaguara, xenófobo. Mas, Chuchu, olha só, dá uma olhadinha. Repara que o pessoal que sai da Venezuela, cara, prefere ir para o Chile, que é longe pra caramba, do que vir para o Equador. Perdão, que vir para o Brasil, faz fronteira com a Venezuela, né? Então, tipo, complicado. No Brasil tem, tá? O Brasil tem ali... aqui no Brasil são 250 milhões de refugiados. Mil refugiados, perdão. Não milhões. Mil refugiados. 250 milhões de refugiados é o país que mais recebe do mundo, né? 250 mil refugiados. E o Brasil é um país que nos últimos tempos tem aceitado bastante refugiados. O Afeganistão aceitou, Palestina agora, tá? E aí eu coloquei esse mapa aqui, ó, que diz respeito ao que a gente estava falando antes das alterações climáticas. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Perigos relacionados com o clima, países com mais de uma morte relacionados por conflito, tá? E o número de pessoas deslocadas à força por país. Então tem várias coisas aqui, ó. E é um mapa lindo demais, lindo demais, né? Beijo pessoal aí meus cupichinhos, meus amiguchos lá de Minas, do Terra Negra, Pitim. É bom demais esse mapa, ó. População deslocada à força, tá? Daí tu vai ter aqui a quantidade. Cada bolotinha indica o número de pessoas, né, deslocadas por migrações forçadas. Aí onde tu tem aqui, ó, na legenda, o rachurado, conflitos. Pô, daí tu vai pegar aqui, ó, México, questão da violência, né, questão das gangues e tal, vários países aqui, por aí vai. Ucrânia, né, tal. E aí a ameaça vinculada ao clima. Por isso que esse mapa aqui eu trouxe pra gente dar uma olhadinha. Exatamente por conta disso aqui, ó. Ameaça vinculada ao clima. Quando o azul é baixo, moderado, alto, severo e extremo. E aí tu pega uma parte considerável do Brasil, e tu vai ver o que, ó, severo, extremo, região amazônica. Tu vai pegar essas regiões aqui do Sahel, ó, extremo e severo. Tu vai pegar aqui Índia, extremo e severo, né? Então, e isso é importante, porque tu acaba tendo, né, em vários lugares do mundo, um movimento migratório que vai se tornar cada vez mais comum dos deslocados internos ou refugiados climáticos. Como é o caso que a gente usou como exemplo do Rio Grande do Sul. Talvez o primeiro grande caso aqui no Brasil, mas não vai ser o único. Ok? Então esse mapa é um mapa que tem várias informações e vale buscar algumas coisas aqui para dar uma olhadinha e ver com o que a gente está falando em aula. Bom, e aí para a gente finalizar a nossa aula, o Estatuto do Refugiado, sim, porque a gente tem uma questão de proteção legal ao refugiado. Olha só, em 28 de julho de 51, a gente teve, né, a convenção falando do estatuto, criando, né, formalmente o Estatuto do Refugiado. 1951. E aí, claro, pós-Segunda Guerra Mundial, uma galera circulando por aí em função, né, do que foi o perrengue da Segunda Guerra Mundial, e se tornou necessário esse estatuto. Então, determinar o que é um refugiado, isso é um ponto importante. O Estatuto do Refugiado define o termo refugiado, deslocado interno, por aí vai, e coloca quais os direitos e deveres, tanto dos refugiados quanto dos países que vão acolher esses refugiados, certo? Em 67, a gente vai ter um protocolo, né? Protocolo de 1967, em que os países que ratificaram esse acordo, eles tinham como objetivo
basicamente, o objetivo desse protocolo era botar em prática, os países colocassem em prática o que estava no Estatuto do Refugiado. Porque de 51 até 67 estava muito assim, os países que recebem refugiados têm essas obrigações, vamos colocar em prática? Veja bem, talvez assim, olha, acho que está chovendo. Não, né? Então, o protocolo de 67 ele tem como objetivo, olha só, ratificou o protocolo, está dizendo o seguinte, vai colocar em prática o que está determinado pelo Estatuto do Refugiado. Não fica enrolando, vagabundo, vamos lá. Então, basicamente é isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente está pensando nessa ratificação, tanto da Convenção ou Estatuto do Refugiado, quanto do Protocolo de 67, os Estados signatários que aceitam cooperar com o Acnur, que lembra a Agência da ONU para os Refugiados, eles vão permitir, vão seguir as diretrizes do Estatuto do Refugiado e vão permitir que o Acnur verifique, supervisione como esse país está lidando com os refugiados que estão chegando no seu território, ok? Então, basicamente, ratificar esse protocolo e o estatuto é dar uma segurança legal ao refugiado que vem para o teu país. Bom, Chuchu, lembrando, tanto o Estatuto do Refugiado quanto o Protocolo de 67, eles têm a ideia de assegurar que qualquer indivíduo, em qualquer lugar do planeta, em caso de necessidade de sobrevivência, ele possa exercer o seu direito de procurar refúgio em outro país, se tornando oficialmente um refugiado. Tá? Eu coloquei esse mapa aqui do lado e vale a pena dar uma olhadinha nele. Olha só, em verde claro estão os países signatários que ratificaram ali apenas a Convenção de Estatuto do Refugiado de 51. Então tu vai ver aqui é o Madagascar, é o único perdidão aqui, ó, tá? Aí depois aqui em amarelo, tu tem os países signatários apenas do Protocolo de 67, no caso Venezuela e Estados Unidos. E o que nos importa mais aqui é essa galerinha em verde escuro, ó. São os países signatários de ambos, tanto do Estatuto do Refugiado quanto do Protocolo de 67. Tu vai Canadá, México Legal, Brasil, a galera aqui na África, quase todos basicamente, na Ásia e tal, e os em cinza, né, são os carapucho aí, que basicamente aqui, ó, são os não signatários. Então tu vai ter a Líbia, tu vai ter Mongólia, tu tem Índia, tu tem Myanmar, né? Indonésia e vários países aqui, a Arábia Saudita, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Omã, certo? Então, Guiana, tá aqui, ó, Guiana. E aí tu vai ter países que não são signatários. Então, não estão nesse pensamento de proteção aos refugiados. E bora de exercício. Primeiro do Enem. Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libanesas. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-las nos países de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Ou seja, não foram registradas nem no Líbano, nem na Síria. Em situações como apresentada no texto, as pessoas ao nascerem já se encontram na condição sociopolítica de o quê? Cara, que nem essas duas gurias. São o quê? Chuchu, elas são exiladas, apátridas, foragidas, refugiadas ou clandestinas? Elas são consideradas apátridas. É o que a gente estava falando antes. Mais de 4 milhões de pessoas aí pelo mundo. Apátridas não são reconhecidas, elas não são reconhecidas nem no Líbano, né, nem na Síria. Então elas estão ali sem um respaldo jurídico, sem um reconhecimento legal. Então elas são consideradas apátridas, tá? Perguntinha do Enem 2022, muita gente ficou assim, ó, meio sem saber o que fazer, mas apátrida. Olha esse outro aqui também no Enem. Enem. 2021. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade. Vamos lá, vamos sublinhar que isso aqui é bonito. Transitoriedade, ou seja, de trânsito, de movimento, de provisoriedade. Ou seja, tudo é muito provisório, tudo é muito instantâneo. Agora eu tenho isso aqui, daqui a pouco eu tenho que sair de novo, ter que ir para outro lugar e não vou ter mais. Então tudo é provisório. E temporalidade. Perfeito. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino.
ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentado na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora, e dos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Eles já não são mais, né, parte daquela comunidade de onde eles saíram e nem, muito menos, de onde eles estão indo, ou onde eles chegaram. Quanto em termos jurídicos, tanto identitário quanto jurídico, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão do país de origem e portar status de refugiado do país receptor. É o que a gente vai dizer, né? Olha só, a ideia que a gente poderia colocar dentro de um conceito muito massa da geografia, né, de lugar. O conceito de lugar é aquele conceito que a gente entende como parte do espaço geográfico, em que a gente tem uma afinidade, um vínculo, né, sentimental, pode ser de amor ou de ódio, mas enfim, tu tem um vínculo emocional com aquela parte do espaço geográfico, esse é o lugar. E quando tu tem essa situação que o Moreira aí colocou a respeito dos refugiados, daria para dizer que o refugiado ele vive num não lugar. Né? A ideia do não lugar. Porque ele não tem esse vínculo nem com o lugar para onde ele foi, ele já não tem mais um vínculo com o lugar de onde ele saiu, ele está numa questão de transitoriedade e ele não tem tempo de criar, ou estrutura para criar vínculo com o lugar onde ele passou a morar. Né? Então a gente vai dizer que ele vive num não lugar. Cara, legal. Horrível, né? Mas interessante essa reflexão. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, lembra que a gente falou que o Brasil recebe um bom número de refugiados? Conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre, letra A, ascensão social e em algum momento falou em ascensão social, enriquecimento? Não, né? B, miscigenação étnica e limites fronteiriços. Mas o refugiado, ele está ultrapassando esses limites fronteiriços. E outra coisa, miscigenação étnica, de novo, lê o texto, Chu, lê o texto e vê se tu acha isso. Não tem. Letra C, desqualificação profissional e ação policial. Não fala em ação policial no texto e não fala em desqualificação profissional. Muito pelo contrário, não fala. Mas tu te liga que muitos dos refugiados, eles vão chegar com um alto grau de qualificação. Tá? Eles fugiram por uma questão de sobrevivência, mas eles vêm lá advogados, vêm professores, engenheiros, não sei o que, com alta qualificação em muitos casos. Então essa desqualificação profissional não é muita regra não, hein? Bem pelo contrário. Letra D, instabilidade financeira e crises econômicas. Nossa, legal. Isso serve muito bem para migrantes econômicos. Né? Quem está saindo de um lugar ali está saindo de uma área mais pobre, com poucas ofertas de trabalho, de renda e tal, para lugares mais ricos. Geralmente é o cara que vai sair, sei lá, de um país latino-americano em direção aos Estados Unidos, onde a oferta de trabalho é melhor, salários são melhores, por aí vai. Né? Isso é um migrante econômico. Aí sim, instabilidade financeira e crise econômica. Ok, beleza. A gente vai ver o Brasil hoje vive uma crise de emigração, é do latim, de imigrações, que é basicamente o quê? Nunca se viu tanto brasileiro no exterior. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, são mais de 4 milhões de brasileiros morando fora do país. E que saíram, na sua maior parte, em momentos de crise. Aí é outra coisa, não é o que está no texto. Aí a gente vem para cá, ó. Letra E. Desenraizamento cultural, é isso, pega a parte identitária aqui, ó, né? Porque ele não tem mais o vínculo, não tem o vínculo com o lugar de onde ele saiu, nem onde ele está, o não lugar, e insegurança legal, que é isso, ó, que são as questões jurídicas, né? Ao deixar de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem e portar um status de refugiado no receptor. Ele não tem um asilo, ele ainda está em insegurança legal. Letra aí, pá, bonito. Questão linda do Enem, hein? Questão linda. Ó, tia Urgs, chegou a mãe Urgs aqui, ó. Leia o segmento abaixo. Essas pessoas que estão vindo agora são refugiados que não são famintos, sem pão ou água. São pessoas que ontem tinham orgulho de seus lares, de suas posições na sociedade, que frequentemente tinham um alto grau de educação. Não.
Aqui, fazer um esqueminha aqui, ó. Ó, que a gente falou antes aqui, ó. Ó, alto grau de educação e assim por diante. Mas agora eles são refugiados. Então tá. Sobre o tema refugiados no mundo, é correto afirmar que, letra A, parte do grupo de imigrantes que está chegando, que vem para algum lugar, e quem imigra está vindo para algum lugar, parte deles consegue obter melhores condições de vida nos locais de destino e enviar aos seus países de origem recursos financeiros importantes. Parte grande e parte pequena, não falou, mas uma parte consegue melhores condições de vida, vai conseguir trabalho, talvez alguma coisa ali e tal, e vai mandar uma grana, né, para o seu país de origem, ajudando familiares, ajudando, sei lá, alguém que ficou no lugar de origem. Legal a letra A? Legal a letra A. Vou deixar ela aqui marcada, tá? B. Os refugiados migram principalmente por motivos de insegurança, desastres ambientais, pode ser, refugiados climáticos, e destinam seus países com baixo índice de desenvolvimento humano. Não, eles vão para onde dá. Pode ser um país com baixo índice de desenvolvimento humano, com IDH baixo, com IDH médio, com IDH alto. A ideia é ir para onde está. Não é porque a afirmação parece que ela está dizendo, não, esses caras vão para lugares de IDH baixo. Não necessariamente. Não necessariamente. Muito cuidado, isso aqui está errado. Tá? Certo? C. A inserção de políticas anti-imigração nos países de destino zerou. Esses termos que põem em extremos, aí tu já fica meio com a pulga atrás da orelha. Zerou as taxas de recebimento do fluxo migratório. A inserção de políticas anti-imigração nos países de destino zerou. Não tem mais. Acabou. Caput. Zero. As taxas de recebimento de fluxo migratório. Zerou minha orelha. D. A legislação de imigrante tem ocorrido em alguns países da Europa. A legalização. Estou achando estranho. A legalização de imigrantes tem ocorrido em alguns países da Europa e com regras iguais entre as nações. Mas a erradicação da discriminação contra o imigrante tem sido motivo de preocupação. Como? Então tá, primeira parte. A legalização de imigrantes tem ocorrido em alguns países da Europa e com regras iguais entre as nações. Não, tá? Não vem com esse papo aí. A regra que vale na Alemanha não é a mesma que vai valer, sei lá, no Reino Unido, ou que vale na França, ou que vale na Hungria. Então isso aqui já está errado. E a segunda parte deu um nó na minha cabeça, mas é um absurdo. Olha só, tá? A erradicação, então o fim da discriminação contra o imigrante, a popular xenofobia, o fim da xenofobia tem sido motivo de preocupação entre as autoridades. Porque as autoridades querem que a população seja xenófoba. É isso? Tipo, como assim? Primeiro, a erradicação da discriminação contra imigrantes não rolou, né? A xenofobia é cada vez maior. E essa xenofobia, essa aversão a estrangeiros, essa violência contra os estrangeiros, que tem que ser motivo da preocupação das autoridades. Tipo, que coisa doida essa parte final da alternativa. Então é errado. Letra E. Os venezuelanos, na América do Sul, somente... é que nem o zerou. Somente zerou. Chuchu, fica ligado que quando tem esses termos assim, tu já sabe que deve estar errado isso aí, ó. Somente migraram para o Brasil, pois há ausência de vazios demográficos em outros países para ocupar e povoar. Realmente, na Colômbia ali não tem vazio demográfico, a região amazônica na Colômbia é cheia de gente. Cara, venezuelano só vem pro Brasil e aí tu não acredita, mas tem uma galera que vai para aquelas informações de WhatsApp, pelo grupo da família, que acha fake news uma maravilha, que nem se preocupa se é fake news ou não, né? E que vai achar que é verdade. Por aqueles discursos xenófobos que a gente tem no Brasil, né? Por parte, sobretudo, da extrema-direita brasileira,
Cara, acha que isso é verdade. Cara, não. Lembra que a gente falou? A gente viu um mapa antes, né? Mais venezuelanos foram para Colômbia, para o Equador, para Peru, Chile do que vieram para o Brasil. Então, pelo amor de Deus, não. Letra A é a resposta. Bah, certíssima, certíssima, certíssima. Questãozinha 4 FUVEST 2023. Em um mapa produzido com a técnica da anamorfose, e é boa uma anamorfose geográfica, hein? Aliás, tem aula disso aqui no Papo de Gel falando como é que funciona. Cada país é redesenhado de forma que seu polígono tem uma deformação proporcional, tá? De um tema de interesse. Com essa técnica é possível visualizar de uma forma mais direta e clara. Olha para esse mapa, jogar na tua cara a informação. Claro, aqui eu tenho uma legenda que está me dizendo o seguinte: quanto mais perto do rosa pink, maior o valor, não sei do que, né? E quando fala aqui, ó, quanto mais perto desse amarelo ressaca, menor o valor. Então tu vai ver que nesse caso, deixa eu pegar uma outra caneta aqui para escrever. Síria, Afeganistão, Sudão, Iraque, Somália, República Democrática do Congo, né? Tem bastante Ucrânia, tem bastante tal, mas não sei o que é. Tu vai ver que, por exemplo, assim, ó, a Europa desapareceu, o Canadá, os Estados Unidos desapareceu, né? Tem pouco. Aí o que acontece nesse tipo de questão? Ah, detalhe, observe o mapa com dados de 2015. Isso aqui são dados de 2015, então a gente tem, né, bastante tempo aí. Mas o que acontece? Quando eu estou olhando um mapa desse, quando eu tenho um tipo de questão dessa, uma prova de vestibular, o que eu faço? Eu observo, que nem a gente fez aqui, ó, vê o marco que está em destaque, percebe quem está em destaque. De vez em quando nem tem o nome do país, tem pergunta de vestibular que faz isso e nem coloca o nome de país, é só colorido e tu te vira para achar, saber qual país é qual. É assim. Essa aqui FUVEST foi de boa, coração bom, coração de mãe, colocou ali o nome dos países. Tu observa e vai para as alternativas e vai descartando. Bate alternativa com mapa e vê o que fecha. Os dados representados no mapa são condizentes com o quê? Número de nascimentos vivos. Pô, mas aí, cara, tu tem países aqui na África que teriam que ser maiores, né? Países aqui no, sei lá, na Ásia que teriam que ser maiores, na América Latina teriam que ser maiores. Não. Produto interno bruto. É verdade, boa, produto interno bruto. Produto interno bruto. Quer dizer que a Síria tem um produto interno bruto maior que o da China e que dos Estados Unidos. Total da população urbana. Cara, peraí. Aí, o Brasil tinha que estar gigante. O Brasil tem 84%, 86% da população urbana, segundo o último censo. Tinha que estar gigante, né? Pô, Síria tem mais, o Afeganistão tem mais gente morando em cidade que o Brasil? Não, né, Chuchu? Não dá. Produção de petróleo. Aí é legal, mas aí produção de petróleo, o Iraque é ok. O Irã tinha que estar maior. Cadê a Arábia Saudita nesse Paranauê aí? Os maiores produtores de petróleo do mundo? Kuwait. Cadê o Kuwait? Não o Guaraná, o país. Cadê? Pois é, então não pode ser. E aí vem, letra E, refugiados. Opa, refugiados conforme o país de origem. Ah, em 2015, Síria, com um grande número de refugiados. Ok, fechou. Aí tá de boas. Tá? E vamos para a última, Chuchu. Olha só. Questãozinha da Federal de Santa Catarina, coisa boa isso aqui, ó. E é somatória, é questão de somatória, coisa linda. Sobre os deslocamentos populacionais, é correto afirmar que, primeiro, os refugiados fazem seu deslocamento com foco apenas na busca por melhores condições de vida. Não. Qual é o foco do refugiado? É sobrevivência. Então, apenas em os termos, né, extremos. Não. B. A realidade dos refugiados na América Latina difere da realidade dessas pessoas no resto do mundo, pois naquela região, na América Latina, não encontram o apoio dos estados e da sociedade onde se instalam. Tipo, a América Latina tá andando para refugiado. Nenhum país aqui da América Latina ratificou o Estatuto do Refugiado ou o Protocolo de 67. Como não, rapaz? Nós fazemos parte, o Brasil faz parte. Tá louco? Tá. Tchau. Tá? 4. A releitura de Eduardo Cobra, grande Cobra, a seguir pode ser... Já viram os murais deles? São coisa maravilhosa. O homem é um monstro, enfim, da pintura urbana. A releitura de Eduardo Cobra, a seguir, pode ser interpretada, essa aqui, ó, tá? Como mais um grito de socorro, releitura, por conta dos direitos humanos, violados pela perseguição por raça, religião, pertencimento,
a um grupo social e político e pelos conflitos armados. Cara, perfeito, né? Ou a perseguição é por raça, por exemplo, assim, os rohingyas que nós mencionamos perseguidos em Myanmar, pelo governo de Myanmar, são muçulmanos, né? Não é uma raça, mas é uma religião, né? Enfim, minorias étnicas, os curdos perseguidos, enfim, é isso, 4 verdadeiras, certo? 8. Síria, Afeganistão, questão de 22, tá? Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Venezuela são exemplos de países que geram grande número de refugiados. Falamos em aula Síria? Falamos. Afeganistão? Falamos. Sudão do Sul? Falamos. Venezuela? Falamos. 8 é verdadeira. Já deu 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. 16. Entre os movimentos populacionais, o que melhor caracteriza os refugiados é a transumância. Transumância, deslocamento sazonal em busca de melhores condições de vida, mas transumância não é isso. Tá louco? Chuchu, a gente tem uma aula aqui no Papo de Algo, a gente fala do que é transumância. Migração sazonal e transumância. Transumância é aquela migração em que está muito relacionada com o deslocamento de rebanhos animais. A pessoa que leva os indivíduos ou o indivíduo que leva um rebanho animal para um lado ou para o outro em função de uma mudança climática, um período chuvoso, então tu desloca os animais, né, para que eles não fiquem debaixo d'água, ou num período de seca tu desloca esses animais para algum lugar e por aí vai. Isso é transumância, não tem nada a ver com refugiado. Então aqui a nossa resposta é 12. E com isso finalizamos com chave de ouro, tá bom? Chuchuzitos, foi um prazer, uma satisfação, um beijo, tá? Refugiados, deslocados internos, migrações forçadas, são importantíssimos para a tua prova, fica ligado, te atualiza, vou deixar um monte de link ali se tu quiser aprofundar, vai firme que eu te garanto que isso aí vai estar na tua prova, certo? Um beijo no teu pé, cheio de calo e nos vemos na próxima aula.